O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Marcos 2, de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui no Evangelho, o Senhor Jesus é questionado porque os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam. E o Senhor responde. E é um motivo de alegria muito grande para todos eles estar na presença de Jesus, que é o Salvador, é o Rei, é o Messias, é aquele que devia vir para salvar o seu povo. É uma alegria muito grande, então eles não têm necessidade nenhuma de jejuar, porque Jesus está ali, está passando esse tempo com eles. O Deus está no meio deles, Deus está no meio deles. Então, eles não precisam, mas a partir do momento que o Senhor Jesus for crucificado, ressuscitar, subir aos céus, e eles ficarem ali sem aquela presença física do Senhor, porque o Senhor permaneceu com eles em espírito. O Espírito Santo de Deus foi o auxiliador que foi enviado aos discípulos para que os discípulos fossem auxiliados em tudo que eles fossem fazer. Mas não tinha aquela presença física e as coisas ficariam bem difíceis, porque Jesus iria ser morto justamente porque dizia que era o Filho de Deus, e os discípulos iriam professar Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador. Eles seriam perseguidos. E para aguentar tudo isso, eles teriam que fazer jejum e oração para ter força para continuar a caminhada, que seria muito difícil. O jejum precisa ser acompanhado da oração para que a gente tenha força. E hoje em dia, da mesma forma que no passado, nós precisamos dessas práticas espirituais para vencer as batalhas do dia a dia, principalmente a batalha contra o pecado. Porque se nós temos esse autocontrole de fazer o jejum, nós conseguiremos também fazer o jejum do pecado, porque o mais importante é esse jejum do pecado, porque muitas pessoas ficam preocupadas em se abster de algum alimento e se esquece que têm que se abster também do pecado. Jejuam, mas continuam pecando. O jejum é justamente para que nós tenhamos esse autocontrole, para que tenhamos as rédeas, da nossa vida, lutar contra o pecado. Esse é o maior jejum que nós precisamos fazer. Mas com isso, para que isso tudo aconteça, nós precisamos da ajuda dele, que é o nosso auxiliador, o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos ajude e nos dê sabedoria para que a gente saiba
verdadeiramente fazer o jejum da forma correta, principalmente, como eu disse, o jejum do pecado. Eliminar completamente o pecado da nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.